Saudações, gente, a você que acompanha as nossas discussões através desse canal no YouTube. Vamos continuar conversando a respeito, de um dos grandes períodos da história do Brasil, que é a questão do período regencial, que se estende de 1831 a 1840, 9 anos, portanto, o mesmo período em que se estendeu o primeiro reinado de Dom Pedro, que foi de 1822 a 1831. No que é que se caracteriza o período regencial? Como nós destacamos nos encontros passados, o período regencial, ou as regências, que foram várias, como por exemplo, regência trina provisória, regência trina permanente, e as duas regências una, regência de Araújo Lima e regência de Antônio Feijó, Então, no que é que se caracteriza esse período regencial brasileiro? Então, o período regencial, ou as regências, é aquele momento da história do Brasil que vai estar compreendido entre o primeiro período, o primeiro reinado, a partir da abdicação, a partir da renúncia de Dom Pedro I, e o segundo reinado, a partir do golpe da maioridade, que coloca Dom Pedro II, mesmo sem ser maior de idade, que coloca Dom Pedro II, portanto, na chefia, no comando do Brasil, inaugurando, portanto, o segundo reinado ou o segundo Império Brasileiro. Portanto, as regências é esse período que se estende entre o primeiro reinado e o segundo reinado. Perfeito? Então, sabendo disso, que está compreendido entre a abdicação ou a renúncia de Dom Pedro I e o golpe da maioridade de Dom Pedro II, as regências, o período regencial brasileiro, ele não é um período de grande paz no país. Na verdade, assim como todos os períodos de administração pública do Brasil, é um período marcado por grandes turbulências, por grande instabilidade governamental das pessoas que comandam o país. Então, as regências também, assim como todos os outros períodos da história do Brasil, é um período marcado por grandes revoltas, por turbulências políticas geradas, inclusive, por falta de condições econômicas, péssimas condições de vida da grande maioria da população brasileira. Então, dito isso, então durante, portanto, o período que vai se estender as regências, que é de 1831 a 1840, grandes revoltas vão acabar surgindo, vão acabar eclodindo por todo o país. Então, de norte a sul do Brasil, nós vamos ter grandes revoltas, e todas essas revoltas, elas não vão ter um motivo único para que elas pudessem ocorrer, Na verdade, essas revoltas, elas vão acontecer por causas diversas, mesmo tendo alguns elementos em comuns, mas elas ocorrem por causas diversas. Portanto, não é possível que nós possamos identificar em todas essas revoltas, de norte a sul do país, um elemento comum, ou seja, um único motivo que vai fazer com que elas ocorram. Na verdade, elas são revoltas de motivos diversos. Portanto, não é possível que nós possamos identificar e pensar nessas revoltas de forma única, atribuindo, portanto, apenas uma única causa, um único motivo gerador, motivador dessas revoltas. Mas nós podemos, claro, identificar alguns elementos que vai unir essas revoltas, como, por exemplo, a perda da ideia de legitimidade de Dom Pedro I, que vai existir desde quando Dom Pedro esteve à frente do Império Brasileiro, passa a ser considerado, segundo os historiadores, como um fator relevante, como um fator importante, ou seja, a perda de uma ideia de legitimidade que vai existir enquanto Dom Pedro I esteve à frente do comando do Império Brasileiro. É considerado pela comunidade de historiadores como um fator importante, como um fator relevante.
né? Destacamos também, por exemplo, a instabilidade ou a desestabilização do Império vai levar, portanto, à disputa entre as elites, né, das províncias brasileiras. Então, dentre essas revoltas, como nós destacamos que elas vão acontecer de norte a sul do país, nós inclusive chegamos a mencioná-las em outras oportunidades recentes, como por exemplo a cabanagem, né, no Pará, a Sabinada, na Bahia, a Balaiada, no Maranhão, a Revolta dos Malês, mais uma vez na Bahia, até também a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, que vai acontecer no Rio Grande do Sul. Então perceba que são revoltas que elas vão se estender do norte do país, como o Pará, na província de Grão-Pará, passando pela região nordeste, como a Revolta dos Malês e a Sabinada na província da Bahia, até a região sul, aliás, com a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, né, que vai ser inclusive motivo de minisséries em canais de televisão. Dito isso, passemos então a destacar quais motivos levaram o surgimento dessas revoltas no período regencial brasileiro. Comecemos então com a cabanagem na província do Grão-Pará, né? É uma revolta que vai durar 5 anos, se estende, portanto, de 1835 a 1840. Então, nessa província do Grão-Pará, havia uma minoria branca, né, que era formada por pequenos comerciantes, tanto ingleses, franceses e portugueses também, né, e essa minoria branca estava concentrada, né, em Belém, e era justamente em Belém que fluía, que acabava sendo, portanto, o grande alicerce da economia dessa província do Grão-Pará. Então era lá que acabava desenvolvendo essa província do Grão-Pará a partir de produções como tabaco, como cacau, né, como o próprio arroz, a borracha, etc., né, dentre outros produtos relacionados à agricultura. E a maioria da população, né, da província do Grão-Pará era formada por quem? Por povos indígenas, por negros escravizados e também por dependentes, né? Então é esse conjunto de população que forma a maioria da comunidade do Grão-Pará que vai acabar se rebelando, se revoltando contra as condições, né, contra as péssimas condições de vida a qual eles estavam, né, submetidos, ou seja, indígenas, negros, cabanos, etc. Então, são as péssimas condições de vida desse grupo de população que vai acabar gerando a cabanagem, tá bom? Então, com uma tropa, com um grupo formado por negros escravizados, por povos indígenas, a cabanagem ela vai acabar atacando e conquistando Belém. Lembra que Belém era lá Belém onde fluía a economia, onde aconteciam as principais questões que desenvolviam ou não a província do Grão-Pará. Então, grupo formado por negros, por indígenas, que era a base da cabanagem, acaba atacando e conquistando Belém e se estende até o interior. Esses revoltosos acabaram declarando a independência do Pará, mas, segundo historiadores, não chegaram a apresentar nenhuma ideia, nenhum plano, nenhuma saída de forma efetiva para as condições, para as péssimas condições de vida que eles próprios estavam submetidos. Tá bom? E os ataques eles acabavam concentrando, direcionados inclusive esses ataques aos povos estrangeiros, aos maçons, acabavam defendendo, por exemplo, a Igreja Católica, a Dom Pedro II, né, o próprio Pará, e uma questão da liberdade. Muito embora eles não tenham, né, abolido ou chegado a defender a abolição da escravidão, que era um dos principais problemas, se não o principal problema do Brasil nesse período, que continuou
sendo, né, a partir do Segundo Império também e até o início da proclamação da República. Mesmo eles não tendo tratado essa questão da abolição da escravatura, mesmo com muitos africanos entre os cabanos rebeldes. E essa rebelião acabou sendo vencida, sendo reprimida e vencida pelas tropas regenciais. Perfeito? A segunda grande revolta, né, ela vai sair, portanto, nós saímos, portanto, da região norte do país e nós vamos parar agora na região nordeste e vamos dar um destaque aqui para Sabinada, que vai acontecer entre 1837 e 1838 na Bahia. Sabinada, inclusive, ela é uma revolta, né, que recebe esse nome em virtude do seu principal líder ser Sabino Barroso. Então, Sabinada, Sabino Barroso. Então, Sabinada tem a ver com o nome do seu principal líder, que era professor e jornalista da Escola de Medicina de Salvador. Então, essa Sabinada, como sendo ocorrida em Salvador, na província da Bahia, a revolta tem uma base de apoio muito boa, né? Especialmente entre as classes médias e comerciantes de Salvador, né, que já representavam, segundo pesquisadores, segundo historiadores, já representavam ideias republicanas, ideias federalistas. Então os revoltosos representavam essas ideias, como por exemplo, ideias republicanas. O movimento chegou inclusive a segregar, a separar escravizados, a separar os escravizados em dois grupos. Por exemplo, os escravizados nacionais, ou seja, aqueles que nasceram no Brasil, e os escravizados estrangeiros, que já nasceram no continente africano e foram forçados a vir para o Brasil, buscando, portanto, um comprometimento em relação a esses povos que participaram da revolta, portanto, um comprometimento com a causa dos escravizados. Qual era o comprometimento? Caso a revolta tivesse o sucesso esperado, né, caso essa revolta chegasse a tomar o poder na Bahia, os escravizados nacionais que tivessem pegado em armas durante a revolta da Sabinada, eles seriam libertados. Porém, isso não chegou a acontecer porque forças governamentais, tropas governamentais acabaram sufocando essa revolta, recuperando a cidade de Salvador, né, e numa luta bastante violenta, que gerou inclusive a morte de mais de 1000 pessoas, acabaram tomando de volta a cidade de Salvador e os objetivos dos revoltosos não foram atingidos. Tranquilo? Dando sequência a essa questão de revoltas, a gente continua na região nordeste, falando sobre a balaiada que acontece durante 2 anos, 1838 a 1840, na província do Maranhão. A balaiada ela foi uma revolta, né, que acabou sendo iniciada em virtude de disputas entre as elites do Maranhão, né? Então é uma revolta que ocorre entre elites locais, tá bom? Os revoltosos, por exemplo, tiveram como líderes Raimundo Gomes e Francisco dos Anjos Ferreira, um vendedor de balaios. Daí o nome balaiada. Então, um dos líderes, Francisco dos Anjos Ferreira, era um vendedor de balaio e, portanto, dá nome ao movimento, dá nome à revolta balaiada. Enquanto Ferreira tinha uma motivação pessoal para adquirir, para entrar nessa revolta da balaiada, que era vingar a filha que tinha sido violentada por um capitão da polícia, o outro líder aparece nesse quesito, né, da revolta das balaiadas, né, com um grupo de mais de 3.000 escravizados que haviam fugidos e se juntaram a esse movimento. Tá bom? Então, um dos líderes chega nesse movimento, né, com mais de 3.000 escravizados, né, fugidos, que acabaram se juntando ao movimento, a revolta da balaiada. Os revoltosos
né, saudavam a Igreja Católica, a Constituição e Dom Pedro II. E, a exemplo do primeiro movimento, que nós destacamos aqui, não apresentaram grandes preocupações sociais ou econômicas, inclusive com o principal deles, que era a escravização, o regime escravista. O líder Cosme foi enforcado em 1842, enquanto a liberdade aos outros revoltosos, ela estava condicionada à reescravização dos negros rebeldes. Ou seja, para me libertar a outra parte dos revoltosos, eu preciso escravizar, voltar a escravizar as pessoas que tinham sido libertas e que, portanto, estavam participando do movimento. Então, a balaiada, assim como a cabanagem, apesar de ter pessoas escravizadas participando do evento, não chegaram a apresentar planos políticos e econômicos para a extinção, para a abolição da escravidão. Perfeito? E por fim, na região Nordeste ainda, nós temos a revolta dos malês. Essa revolta dos malês, ela tem um tempero especial. Ela tem uma característica especial e uma importância, não que as outras não as tenham, mas uma importância muito grande em virtude de ela ter sido uma revolta que teve pouca durabilidade, mas uma revolta que teve um forte impacto e tendo assustado as elites políticas e econômicas do país no período. Qual é esse impacto forte, Nicolau? Perceba, a revolta dos malês, ela teve pouca durabilidade. Ela foi um movimento, uma revolta organizada por muçulmanos de origem iorubá, de origem nagô, que viviam nessa província da Bahia, né? Foi uma revolta que durou apenas, inclusive alguns historiadores chegam a dizer que ela durou menos de 24 horas, né? Durou menos de um dia, mas, como dissemos, ela é uma importante revolta que demonstra uma organização muito forte, né, entre os sujeitos escravizados que participaram dessa revolta. É uma revolta que tem na sua origem pessoas escravizadas, exclusivamente escravizadas, que participaram, que organizaram a revolta dos malês, né? Então, com a maioria da população de origem africana que participaram da revolta dos malês, esta era uma questão importante na Bahia. Se vocês sabem que a Bahia é o estado brasileiro atualmente que tem a maior população negra, né? Então é fruto desse processo histórico do Brasil. Então, a revolta dos malês foi uma revolta exclusiva de pessoas escravizadas, ex-escravizadas, não é? Que organizaram todo esse levante, todo esse movimento. Escravos e libertos urbanos, durante esse movimento, circulavam pela cidade e acabaram dividindo os trabalhos diários, né? Eles dividiam os trabalhos diários e, às vezes, inclusive, até as próprias moradias, formando, portanto, entre eles laços de solidariedade, laços de sociabilidade, né? E essa solidariedade e essa sociabilidade entre eles facilitavam, inclusive, a própria organização do movimento e facilitavam também a organização e ações de caráter político. Os trabalhadores urbanos, inclusive, né, mais alguns escravizados de engenho, decidiram, portanto, se revoltar com a intenção de formar uma Bahia malê, né? Uma Bahia muçulmana, por exemplo, né? Que seria controlada por povos africanos, tendo à frente representantes muçulmanos. Muçulmanos é um dos povos, uma das religiosidades mundiais. Então, mesmo tendo a intenção de tomar o poder, a revolta não surtiu o efeito esperado e ela foi logo sufocada, logo controlada pelas forças regenciais, tá bom? Então, a revolta dos malês, né, ela foi uma revolta que ocorreu organizada a partir de escravizados de origem muçulmanas e tinham como principal causa, né,
que esses revoltosos eles eram contrários à escravização, eram contrários à questão da imposição do catolicismo e também contrários às limitações que essas próprias religiosidades impunham a eles malês, impunham a eles muçulmanos, impunham a eles escravizados. Tá bom? Então esses revoltosos eram contra a escravização, contra a imposição do catolicismo e contra as limitações religiosas impostas inclusive pelo catolicismo. Perfeito até aí? Então seguimos então e chegamos à nossa última revolta. Claro que tem várias outras, mas essas são as principais e nós nos direcionamos apenas a elas aqui. Bom, a última delas é a revolta Farroupilha, a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, que foi inclusive a mais duradoura desse período, chegando inclusive a ser só finalizada no segundo reinado de Dom Pedro II. A Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, que durou de 1835 a 1845, portanto uma década de revolta, né? Como nós já sabemos, foi a mais duradoura desse período, né? E foi construída por conta do aumento de impostos, ou seja, o motivo principal da revolta Farroupilha ou Guerra dos Farrapos foi o aumento de impostos. E em 20 de dezembro de 1835, os revoltosos chegaram a proclamar a República Rio-Grandense, que tinha na figura de Bento Gonçalves, o seu principal líder, que chegou inclusive a governar a província até 1837. Já sob o comando de Giuseppe Garibaldi, chegaram a proclamar em Santa Catarina a República Juliana. A revolta ultrapassou o período regencial, como nós já dissemos, e ela só foi finalizada durante o segundo reinado em 1835. Perfeito? É isso aí. Espero que vocês tenham compreendido e um abraço virtual a todos e a todas.